Percebeu que de repente em todo lugar a gente só ouve falar em terras raras? Você já deve ter visto, por exemplo, as declarações de Trump sobre controlar a Groenlândia, nem que seja militarmente, por esse motivo. Ou que a guerra na Ucrânia ainda não acabou, mas os Estados Unidos já fecharam um acordo histórico para explorar as reservas do país. Já a China, maior produtora e dona das maiores reservas de minerais críticos, ameaçou não vender mais aos Estados Unidos se os produtos chineses fossem taxados. Até o Átila explicou que esses elementos químicos são matérias-primas fundamentais para as tecnologias do século XXI. Satélites, veículos elétricos, microprocessadores, sensores para mísseis e caças de quinta geração. Mas o que pouca gente ou quase ninguém falou ainda é: o que fazer com as terras raras brasileiras, já que temos a segunda maior reserva mundial? Como o exemplo dos chineses pode nos inspirar a aproveitar esses recursos estratégicos para melhorar a vida do povo brasileiro? E por que precisamos de uma empresa estatal dedicada à extração, processamento e beneficiamento desses minerais aqui no Brasil? O debate em torno das terras raras ganhou centralidade na geopolítica internacional dos últimos anos, especialmente após a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China durante o governo de Donald Trump. Diante das tarifas impostas por Washington aos produtos chineses, Pequim respondeu restringindo a exportação de terras raras aos Estados Unidos. Hoje, a China domina mais de 80% da cadeia global, o que deixa Washington numa busca desesperada por fornecedores alternativos. Esse cenário colocou em evidência a dependência estrutural da indústria estadunidense em relação a esse insumo estratégico, forçando o país a buscar novos fornecedores, entre eles o Brasil, que detém uma das maiores reservas do mundo. Nesse contexto, o governo dos Estados Unidos iniciou negociações para garantir acesso às terras raras brasileiras como forma de reduzir a vulnerabilidade frente à China. A obsessão estadunidense por garantir acesso a recursos estratégicos não é novidade, e ficou evidente quando Trump declarou a intenção de comprar a Groenlândia, território rico em minérios raros. Na Bolívia, país que abriga as maiores reservas de lítio do planeta, as turbulências políticas e a tentativa de golpe em 2019 foram interpretadas por muitos analistas como parte de um disputa internacional pelo controle do recurso. A polêmica declaração de Elon Musk, "daremos um golpe em quem quisermos", ao comentar sobre o lítio boliviano, reforçou a percepção de que grandes potências e corporações tratam tais recursos como ativos estratégicos, cuja posse pode definir o futuro da transição energética. Nesse tabuleiro, o Brasil precisa compreender que suas terras raras não são apenas um ativo econômico, mas um trunfo geopolítico. A pressa em firmar acordos desiguais pode significar a repetição de padrões históricos de dependência e exploração. O governo brasileiro continua disposto a negociar nossas reservas com os Estados Unidos mesmo depois de todos os ataques que estamos sofrendo ultimamente. E o pior, vai negociar com os estadunidenses sem um plano nacional claro de como usar esse trunfo para avançar na industrialização do país e combater as mazelas sociais que enfrentamos. O controle sobre esses recursos minerais definirá não somente as cadeias produtivas, mas também a soberania tecnológica e militar das nações. Por isso, a disputa global por terras raras, do Ártico à Amazônia, da Bolívia à Ucrânia, evidencia que o século XXI será marcado não apenas pelo petróleo ou pelo gás, mas sobretudo pela luta e domínio dos minerais que sustentam a chamada transição energética e a revolução digital. Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que, apesar do nome, não são tão raros, por assim dizer, mas suas jazidas economicamente viáveis são escassas, e o processo de extração e separação entre esses elementos é altamente complexo e caro. Sua importância se dá pela combinação única de propriedades magnéticas, elétricas e térmicas. Por exemplo, o neodímio e o disprósio são vitais para motores elétricos e turbinas eólicas eficientes. Já o lantânio e o cério são usados em catalisadores automotivos. São fundamentais para inúmeras tecnologias modernas, como por exemplo cito os superímãs, baterias recarregáveis, turbinas eólicas, equipamentos militares como os jatos, sensores e radares, chips eletrônicos, celulares, carros elétricos e diagnóstico médico, inclusive com ressonância magnética. As indústrias essenciais que dependem de terras raras abrangem uma ampla gama de tecnologias, desde de consumo, como smartphones e computadores, à mobilidade elétrica, geração de energia limpa, aeroespacial e defesa. Sem essas matérias-primas, a eficiência e miniaturização dos dispositivos modernos seriam drasticamente afetados. A China lidera não apenas em reservas de terras raras, mas também no domínio de toda a cadeia de valor, sobretudo no processamento, separação e fabricação de ímãs. Segundo dados recentes, tem cerca de 44 milhões de toneladas em reservas, enquanto o Brasil possui cerca de 21 milhões, colocando-o em segundo lugar, atrás da China, mais à frente da Índia, Austrália, Rússia e Estados Unidos. No entanto, esses dados podem estar subestimados, uma vez que o país só mapeou 27% de suas reservas minerais.
A diferença entre reserva e processamento é crucial para entendermos a importância geopolítica dessa indústria. As reservas correspondem aos minerais que estão disponíveis no subsolo, enquanto o processamento é a capacidade industrial de refinar, separar os elementos e transformar em produtos utilizáveis. No caso da China, eles dominam cerca de 85 a 90% de todo o processamento global e quase 90% da fabricação de ímãs de alto desempenho, mesmo com menos da metade das reservas globais totais. Entre os países dos BRICS, China, Brasil, Índia e Rússia fazem parte do top 5. Praticamente nada do que é extraído do nosso solo é processado aqui. Em 2025, o governo brasileiro sinalizou investimentos da ordem de 5 bilhões de reais para desenvolver o setor. Parte será em pesquisa e em mapeamento do subsolo para ter uma noção exata das reservas. Até 2024, a produção foi quase simbólica, apenas cerca de 20 toneladas. Então, tem muito potencial aí. Atualmente, boa parte da produção brasileira é exportada, principalmente para a China, devido à sua capacidade limitada de refino e processamento. Estudos indicam que os custos de extração e refino no Brasil podem ser até 3 vezes maiores do que na China. Por isso a importância de uma parceria estratégica com transferência de tecnologia para que possamos fazer esse processamento em solo nacional. Exportar o minério bruto tem sido a única política econômica do Brasil para o setor, e deixar as coisas como estão só vai aprofundar mais ainda a nossa condição subdesenvolvida. Nosso país perdeu quase todas as corridas tecnológicas que houveram. O que fazer então com as terras raras brasileiras? Deixe aí nos comentários que eu quero ler. O novo marco da mineração, que está em debate atualmente, busca regulamentar o setor da mineração, afrouxando as responsabilidades das mineradoras, quando na verdade deveria ser uma política de Estado focada no desenvolvimento sustentável de todo o país. Precisa ser construído conjuntamente com pesquisadores, especialistas, trabalhadores, comunidades envolvidas, e não apenas para atender interesses dos empresários do setor, garantindo a exploração dos recursos pelo Estado, mitigando danos à natureza e assistindo as pessoas impactadas, além do estabelecimento de uma indústria nacional exportadora de produtos com valor agregado e distribuição dessa riqueza para os trabalhadores do país. Uma estratégia nacional robusta para as terras raras brasileiras deve combinar soberania, agregação de valor e alianças inteligentes. A primeira medida deveria ser firmar uma parceria estratégica com a China, que domina toda a cadeia produtiva, da extração à fabricação de ímãs, mas em troca exigir transferência de tecnologia de processamento. Essa exigência deve fazer parte de eventuais contratos com cláusulas claras para desenvolver competências locais e evitar simplesmente exportar a matéria-prima. Simultaneamente, o Brasil precisa criar uma empresa estatal integrada, com mandato para controlar toda a cadeia nacional, extração, refino e beneficiamento. Essa estatal teria o monopólio das jazidas, regulando o ritmo de exploração conforme os interesses estratégicos do país, e poderia direcionar parte da renda para universidades e centros de pesquisa. Com esse modelo, em poucos anos, o país deixaria de ser um mero exportador e começaria a construir uma cadeia de valor, capaz de sustentar setores de ponta como energia renovável, defesa e tecnologia, inclusive por meio de uma articulação latino-americana ampliada, que aumentaria nosso poder de barganha regional. Ao assumir soberania sobre suas reservas e investir em refino e processamento em território nacional, o Brasil cria condições para desenvolver uma cadeia industrial própria, com dignidade para os trabalhadores, comunidades tradicionais e povos originários, assumindo compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservando a fauna e a flora das regiões afetadas. Isso significa não apenas exportar minerais beneficiados, mas também utilizar esses recursos para erguer indústrias de bateria de lítio capazes de sustentar uma frota nacional de veículos elétricos, por exemplo. Imagina o impacto no bolso do trabalhador e na economia brasileira que teria se trocássemos todas as motos de todos os entregadores do país por veículos elétricos. Portanto, controlar as terras raras não é apenas uma questão mineral. É a chave para o país ingressar no grupo restrito de nações que dominam as tecnologias estruturantes do futuro. O controle soberano sobre as terras raras brasileiras não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como ponto de partida para a criação de uma indústria nacional de alta tecnologia. Isso pode evitar o que vem acontecendo hoje, onde grandes mineradoras internacionais se apropriam de terras brasileiras, expulsam os moradores, exploram os trabalhadores e as reservas até o último grão. Não satisfeitas, remetem todo o lucro da operação ao exterior. Quando a exploração deixa de ser rentável, simplesmente mudam de país e deixam todo o passivo ambiental para a gente ter que lidar. Num país em que basta ganhar apenas R$ 3.500 por mês para estar entre os 10% mais ricos, construir uma indústria de valor em torno dos minerais críticos pode mudar essa realidade. Entramos em detalhes sobre isso nesse vídeo, falando como a desigualdade no Brasil criou um terreno fértil para tigrinhos e casas de apostas. Você pode assistir ele agora. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui e até a próxima.